Fala pessoal, hoje um bate-papo um pouco diferente, eu quero falar um pouco sobre dividendos. Muito se fala sobre, meu sonho é viver de dividendos, meu sonho é viver de uma renda passiva, mas poucos falam do detalhe dessa informação, do que é, o que está por trás desse processo e o que acarreta o pagamento de dividendos. Nem tudo são flores, ou seja, você recebe dividendos, mas tem uma pegadinha nesse processo. E eu quero que vocês fiquem atentos nesse vídeo para que vocês possam entender, para que eu possa explicar o que acontece com o pagamento de dividendos. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo, canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilhe, ajuda a fortalecer o canal, comente que eu teria satisfação imensa em responder. Quem está me vendo pela primeira vez, dê esse voto de confiança, ativa o sininho. Dê um joinha, faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Estou ativo no Instagram, quem puder, me siga lá. Pessoal, a gente ouve falar, e aí você pesquisa muito na internet, fala assim, o meu sonho é viver do dividendos, meu sonho é viver de uma renda passiva, aí você ouve falar nos podcasts, você ouve falar dos milionários, viver de dividendos, e aí existe uma coisa que não se fala muito, que o dividendos ele tem um desconto. O dividendos ele tem o pagamento, ele tem um desconto. Mas antes de eu falar dessa pegadinha, eu quero falar um pouco do que é. Eu vou abrir um parênteses para quem não entende, para quem não sabe, o que é o dividendo. Dividendos nada mais é que a compra de ações, ou seja, você se torna acionista de uma empresa ou de fundos imobiliários, essas empresas ela divide parte do lucro com os acionistas. Então você passa a ter direito de receber um determinado valor. Dessas ações ou desses fundos imobiliários. Você fala assim, Marcelo, então realmente vale a pena, então o negócio é interessante. Depende. Por que depende? Quando você, vou dar um exemplo bem hipotético, quando você compra uma ação, são valores, cenários hipotéticos para que vocês entendam o que eu quero, a mensagem que eu quero transmitir para vocês. Quando você compra, digamos que você compra uma ação de R$10, essa ação ela resolve distribuir R$1 por cada uma ação de dividendos, ou seja, você teve direito a receber esse lucro de R$1 pelo aquele dividendo, pelaquela ação. Marcelo, então é ótimo? Não é tão simples assim. Quando existe uma data COM, que é uma data da compra, ou seja, data de compra, que é a data de corte da compra daquela ação, digamos que essa ação que vai pagar R$1 para os acionistas, ela deu uma data de corte do dia 20. Então, ou seja, até o dia 20, você comprando aquela ação, você tem o direito de receber esse R$1. Quando quando chega no virada da madrugada, você aparece no seu extrato dividendos em trânsito, ou seja, a data de pagamento é um determinado período, ou seja, lá para frente, digamos, a data de compra limite era dia 20 e aí você tá para receber esse R$1 lá para o dia 25. Eu espero que vocês entendam o cenário, se não entendeu, comente que eu explico. No dia 21, você já passou, se você comprar, você não tem direito a receber esse valor de R$1 no dia 25. Porém, no dia 21, que passou a data limite de compra, ou seja, a data de dia 20, ele vem descontando R$1 das suas ações para ele pagar depois. Deixando claro, comprei dia 20 uma ação de R$10 para ter direito a um dividendo de R$1. Esse dividendo me paga dia 25 e no dia 21, esse único dia, ele desconta o valor desse dividendo no qual eu tenho direito. E aí eu falo assim, Marcelo, mas qual é a vantagem? Eu vou falar as vantagens e vou falar as desvantagens. Eu espero que tenha sido claro. Não sei se eu estou passando a mensagem de maneira correta sim, mas de maneira que possa transmitir para vocês o entendimento. Se não, comente, faça um novo vídeo, não tem problema, ou respondo nos comentários o que eu estou tentando explicar nesse vídeo. Qual é a vantagem? A vantagem é que se você tem uma negociação alta, se você tem negociações altas,
você simplesmente pode reinvestir. Aí vem a história dos juros compostos, ou seja, se você tem um desconto, mas depois ela volta, ou seja, se aquela ação ela vai valer 9, porque ela está dando um desconto de R$1 para pagar o dividendo para você. Mas ela também tem potencial de crescer. Se ela crescer, você está ganhando 2 vezes. Essa é uma das vantagens. Segunda vantagem é o reinvestimento, ou seja, se no momento em que você pegar os seus dividendos, ao invés de embolsar ele e reaplicar ele, você está tendo vantagem, porque você está sempre aumentando o seu bolo, beleza? Terceira vantagem é quando você recebe esse pseudo R$1, você simplesmente está livre de imposto, ou seja, não tem imposto sobre esse R$1. E em contrapartida, quando você está operando as suas ações, os seus fundos imobiliários, ou seja lá qual for o ativo, você paga uma DARF, você paga imposto por operar acima de R$20 mil no mês. Não sei se vocês sabem disso, depois eu explico no vídeo. Ou seja, se eu tive uma movimentação superior a 20 mil no mês, eu pago um imposto por isso. Se eu faço day trade, por exemplo, em ações, eu pago uma DARF diferenciada por isso. Se eu pago, a taxa é maior. Então, se você tem um custo da movimentação das ações, esse R$1 que você está recebendo de dividendo, ele não tem. Então, ou seja, ajuda você a aumentar a sua cota, o seu bolo. A outra vantagem é quando você tem muita grana. Eu vou dar outro valor hipotético, outro dado hipotético, tá? Digamos que você tenha uma despesa, ou seja, de R$5 mil. Então, ou seja, você recebe R$5 mil. Esse cenário é o cenário que simplesmente deixa você no 0 a 0 e exposto nas suas ações. Então, não é uma vantagem você fazer isso. Agora, quando você tem um dividendo, somando todos os dividendos, você somando dá R$10 mil e o meu custo é de 5, eu reinvisto 5, sempre reinvestindo, sempre juros compostos, ele fica vantajoso para você receber os seus dividendos. Novamente, se não deixou claro, comente que eu explico. Então, quando você vê falar, por exemplo, cara, dificilmente vai ver alguém falando sobre isso. Você pode pesquisar no Google. No Google tem informação, se eu não me engano, na Infomoney, tem explicando exatamente no detalhe. Eu vou tentar buscar o link, vou botar aqui, se eu não conseguir, pesquisem lá. Mas assim, dificilmente você vê falando sobre esse desconto. É um desconto natural, um desconto informativo, um desconto para que ele possa te pagar. Se você vê, aí você vê muito assim, o fulano de tal, milionário, ganha 1 milhão de dividendo por dia. Só que ele já está num nível muito além. Então, o que sobra de da diferença, ele reinveste e o restante ele vive a vida dele. É outro nível. Vale a pena aplicar e reaplicar nos dividendos? Sim, eu faço isso inclusive. Eu tenho uma parte da minha carteira que eu simplesmente reinvisto toda a carteira, ou seja, essa é um bolo da minha carteira que eu simplesmente pego e reinvisto. Outro bolo da minha carteira, eu faço os meus positions, meus swing trade, ou seja, eu tenho uma parte de buy and hold, uma parte de position e swing trade. Essa parte é a parte que eu movimento mais. Não paga muito dividendos, algumas até pagam, outros não, tem fundos imobiliários que pagam. E nessa aqui eu vou lá e não faço nada, ou seja, eu simplesmente manipulo ela, não sei se a palavra correta é essa, para que eu possa tirar lucro daquelas informações, daquelas manipulações de mercado. Manipulação no bom sentido. No bom sentido, no sentido de informação, de manipular bem a compra e a venda de uma ação. Esses dados, assim, por isso que eu digo que sempre assim, quando você fala do mercado financeiro, eu acho que ele é muito raso hoje. A informação do mercado financeiro, ele é muito raso, ele não passa o detalhe. Eu vivo de dividendo, mas cara, o detalhe do dividendo, eu vivo do day trade, mas o que é o day trade? Qual é a informação que te faz viver do day trade? Cara, então assim, tem muita coisa que ela é jogada no YouTube, mais para que as pessoas que estão assistindo
se encantem, ou seja, é um encantador, mas o detalhe do processo, o detalhe da informação, ela não é divulgada, ela não é passada. Então, cara, é possível viver de dividendos? Sim, desde que você tenha uma grana legal. Ah, cara, qual é a média de dividendos que você ganha? Cara, a média é 1%. 1%, às vezes 1,5%, 1,6%. Cara, se você parar para pensar, olhar o risco, hoje com a taxa Selic alta, vale mais a pena você botar numa renda fixa que está pagando 1%. Então pensa nisso. Eu, por exemplo, eu tenho muita coisa em renda fixa, porque me paga o mesmo 1%. Ah, por que você não abandona, por exemplo, os seus dividendos? Porque eu já comprei elas muito barato. Então, para mim, eu estou no lucro. Quando ela começar a não me dar mais lucro, eu vou e dissolvo ela e jogo fora. Mas comprei ela muito lá atrás, lá muito barato, eu vou mantendo ela. Então, valer a pena, ela só vale a pena sempre a longo prazo e sempre quando você tem uma grana maior. E sempre quando você constrói, ou seja, se você está construindo a longo prazo, você não está visando nesse momento viver do dividendo, você está sempre reaplicando, porque você tem seu emprego, que eu acho legal, e aí outra dica importante, cara, se você está trabalhando, é a melhor coisa, compra ações todo mês, compra ações todo dia, compra ações no período que você conseguir e vai reinvestindo para lá na frente você ter um patrimônio. Não sei se eu deixei claro para vocês, eu não sei se eu fui lúcido o suficiente para que vocês entendam a mensagem que eu quis passar sobre dividendos. Vale a pena sim, tem vantagem sim, tem a desvantagem se você tem pouca grana, mas eu acho realmente interessante você pensar e estudar e trabalhar no sentido de você chegar e falar assim, pô, pronto, acho que vale muito a pena você investir nisso aqui. O ideal é diversificar um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários e um day trade, que é um day trade que eu estou investindo pesado para entender, para aplicar, para poder conseguir, para poder sempre avançar, digamos assim. Então cada mês é uma luta, cada mês é um desafio, cada mês é uma briga. E é isso, essa é a mensagem de hoje. Para quem não me conhece, novamente, chegou até aqui, eu sou o Marcelo do canal Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Comente, que eu terei a satisfação imensa em responder. Dá um joinha, ativa o sininho. Todos os dias eu tô lá no Instagram, falo alguma coisa sobre mercado financeiro. Cara, me dê aquela força, me dê aquela moral. Mais uma vez, obrigado por tudo e fui!